gente vem estudando o Evangelho de Mateus, então é por isso que é dele que a gente parte. E essa passagem ela vai falar sobre os gadarenos endemoniados, né? Para a gente saber de que se trata ali, se alguém vai lembrar, essa passagem ela é muito conhecida. E aí a gente vai lembrando o que poderia ter dito Jesus, né? Ou querer ter dito através desse ensinamento a todos nós, né? Principalmente nós aqui que vamos fazer essa reflexão à luz do Espiritismo. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: o que levou Jesus a cruzar o mar da Galileia? Para a gente contextualizar essa passagem do Evangelho, a gente vai voltar lá para o tempo da Palestina, no primeiro século, e aí essa passagem se dá imediatamente após aquela onde ele acalma a tempestade, que é outra passagem bem famosa de Jesus, né? Muita gente já conhece. Então, eles atravessam o Mar da Galileia, e a gente pega um mapa aqui para a gente ver. Então, vocês podem ver que ele sai ali da cidade de Cafarnaum, que é ali que fica a casa de Pedro, né? E ele atravessa o Mar da Galileia, só que ele não vai atravessar o Mar da Galileia reto. Ele vai ao sentido do sul, na região de Gadara. Lá embaixo. Posso continuar? E a gente pode ver que a região se chama Gadara e a cidade também é Gadara. Então, guardadas as devidas proporções, é como se fosse São Paulo capital, né? Para a gente poder entender um pouquinho essa passagem. E assim que ele aporta o barco dele, né? Então vocês imaginam que ele vai fazendo sentido norte e sul, ao sul da Galileia, ao sul do lago de Genezaré, que é esse lago aí da Mar da Galileia. Logo que ele desembarca, vem ao encontro dele dois endemoniados, né? Que é a linguagem utilizada naquela época, né? Que para eles era possuído dos demônios. Era assim que eles tratavam. Esse é o contexto, né? Então, primeiro a gente faz o que levou, né, Jesus a cruzar o Mar da Galileia, a ir a uma região que não é judaica. Então, nessa região da Decápolis, esse lado de cá do Mar da Galileia, não era uma região amistosa aos judeus. Então, isso já, né? Era uma região de pessoas tidas por gentis, que são aqueles que não são da religião judaica, né? Também são pessoas que eles falam que são pagãs, né? Ali, Decápolis, né, já é grego, 10 cidades, né? Então a gente já vai pegando essas dicas para entender que esse povo do lado de cá de baixo não era o mesmo que o povo lá de cima. Então, além de muita fé para fazer essa travessia, veja que ela é longa, né? Muita coragem também, né? Então, Jesus sempre tinha algo para nos transmitir com ela e a gente já vai ver. Então, vamos ao Evangelho. É o Mateus 8, né? Do 28 ao 34, eu fui separando para a gente poder ir compreendendo as passagens, porque é uma passagem um pouquinho longa, e aí a gente precisa quebrar um pouquinho os versículos aqui. Então, ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho, eis que puseram-se a gritar, né? Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para atormentar antes do tempo? Então, antes da gente avançar, então a gente depois vai voltar aqui para lembrar o que é o endemoniado. Na visão espírita, a gente tem uma resposta para isso. O túmulo deles, a gente sabe que são tumbas. Vamos lembrar, assim como Jesus, cavernas onde eles abrem uma porta, né, com pedra grande, colocam seus corpos, fecha. Não é embaixo da terra, como a gente tem hoje, né? A gente tem que fazer essas analogias para poder entender tudo isso. E veja que o obsediado ali, a entidade que o perturba, identifica Jesus já como o Filho de Deus. Né? Nas três anotações do Evangelho, por Marcos, por Mateus e por Lucas. E aí ele vai seguindo. A certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploraram, dizendo: se nos expulsa,
manda-nos a manada de porcos. E Jesus disse, ide. Eles saindo foram para os porcos e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício e pereceu as águas, né? Então, os estudiosos do Evangelho dizem que isso não aconteceu na cidade de Gadara, porque a cidade de Gadara, no mapa, ela está muito longe do mar, né? E longe de qualquer uma situação geográfica que pudesse permitir que esses porcos caíssem na água, né? Então, é na região de Gadara, do país de Gadara ali, mas não na cidade de Gadara que aconteceu isso. Isso os estudiosos, né, do Evangelho nos passam. Então, a gente volta ali e finaliza, né? Os que apacentavam fugiram, ou seja, aqueles que eram como se fossem os cuidadores da manada de porcos, né? Dirigindo-se à cidade e contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do território. Jesus não era bem-vindo ali, mas ele foi do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa entender. É uma pessoa que sofre um processo de obsessão. E a gente já falou aqui que a obsessão não é um processo bom. É um processo de intervenção de um espírito mau, né? Às vezes essa influência é sutil e às vezes ela é um pouco mais forte, como nesse caso a gente vai ver, né? E a atuação, inclusive, de espíritos perversos, né, nessa situação. O túmulo, a gente já esclareceu que são tumbas, assim como Jesus, né? Eles tinham esse costume. Então, na anotação de Mateus, eram 2, né? Porque Mateus tem essa técnica. Quando ele vai relatar, ele já é uma figura de linguagem que os estudiosos do Evangelho nos falam, né? Diferentemente dos outros 2, que falam de apenas um endemoniado, né? Mas Mateus se refere a 2 e eles viviam à margem da sociedade, ou um vivia à margem da sociedade, como dependendo do evangelista. Por quê? Porque a situação de obsessão era tamanha que ele já não se relacionava mais. Aí ele vivia onde? Dentro das catacumbas, dentro dessas montanhas, nesses buracos, onde eram também usados de sepulcro, né? Só para a gente entender esse contexto. E mesmo assim, o obsessor reconhece a autoridade moral de Jesus, né? E a gente vai ver que nessa figura é muito mais que um, né? Ele estava realmente num processo de obsessão bem forte, né? Bem intenso, que é a subjugação, que a gente vai chegar lá. Só que a narrativa de Mateus, ela termina ali, né? Então a gente vê que ele avança aqui, onde ele diz que havia os porcos, e no diálogo com Jesus, a entidade pede que, se é para expulsá-los, que retire dali e dirija a porcos que eles viam, para a gente poder entender, judeu não come carne de porco. Então, lá no mapa, lá em cima, não tem porco, mas lá embaixo tem criação, né? Eram muitos porcos, é uma vara. Então, os estudiosos falam que eram aproximadamente 1.000, ou até um pouco mais de 1.000 porcos. Era uma criação grande de porcos, porque era uma região que não era judaica e comiam carne de porco, e porco devia ser uma das economias daquela região ali, né? E o que a gente pode entender também da população não ter entendido que quando houve a desobsessão, eles perderam a renda deles, porque essa manada se perdeu, né? Pereceu na água. Então a gente consegue compreender também mais uma parte. E o final do diálogo de Mateus, na anotação de Mateus, ele diz que depois de expulso, né? Quando a cidade veio, ou a multidão se aproximou, pediu para que Jesus se retirasse daquele território. Já tinha causado ali muito tumulto na visão deles e prejuízo de ordem material, né? E termina aqui. Mas Lucas e Marcos estende, né, relata um pouco mais
o relato, a conversa de Jesus com a entidade obsessora, né? Que estava com o endemoniado. E aí tem a famosa pergunta, e a gente já viu também em outras anotações, né? Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Né? Então aqui a gente consegue visualizar bem o que ele quis dizer por legião, né? Sempre que Jesus conversava, né, ainda que com uma entidade perversa, ele perguntava o nome, né? E aí, nesse caso, não tinha um nome. Era uma legião. Eram muitos, né? E a gente vai entender que não é muitos num espírito, num corpo encarnado, porque a gente sabe que não dá, isso não acontece, né? Que a possessão, ela acontece em forma intermitente, em alguns momentos, mas a subjugação, ela tem esse poder da mente ser controlada pelo espírito obsessor. E nesses casos mais graves, existe realmente uma legião, uma teia junto. Quem já leu alguns dos livros da obra do André Luiz, vai ver que existe esse relato, né? E no processo de desobsessão, os espíritos amigos, porque a gente nunca fica desassistido, né? A espiritualidade amiga chega sempre através de alguém muito querido, algum deles, e vai minando a teia e desfazendo toda essa influência nefasta até chegar no arrependimento para o tratamento da entidade obsessora, porque o objetivo é o tratamento, é a recuperação de um irmão sofredor, e não é uma exclusão total, né? Porque a misericórdia nada mais é do que um espírito, uma pessoa encarnada na época que tinha ali suas dívidas, digamos assim, pretéritas, ou ainda daquela encarnação com algumas entidades de maléficas, né, no caso. O que Kardec fala a respeito disso? A gente traz Kardec na Gênese, ele diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo. Então, é uma ação persistente. E a gente vai vendo que isso tem graus, né? Então, a obsessão não é um processo bom, ela tem uma graduação. Nesse caso específico da passagem, ela já está num grau muito crítico, né? É a subjugação com a possessão. E Kardec também nos diz, daí a Sueli, perdão. Estamos todos nós agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, em cujas faixas vibratórias respiramos. Então, a Sueli vai dizer para a gente que essa relação entre o espírito obsessor e o obsediado é uma relação mútua. Em algum momento, a gente tem essa ligação. Ela pode ser por pensamento, ela pode se dar por alguma situação que ele vê na gente, a porta aberta, né? E aí a nossa intimidade é aberta e há a aproximação desses espíritos, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar muito bem, orar e vigiar, né? Que a gente vai ir lembrando aqui. Então, a gente vive em permanente influências, né? A gente é influenciado e a gente influencia. Isso é no nosso meio social, é na nossa casa, é nas nossas relações mais próximas e também é no plano espiritual. Então, entidades, elas vão sintonizar com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vibra, né? Então, a gente vai estar melhor, uma vibração melhor, ou nem tanto, e isso a gente precisa cuidar. Inclusive com pensamentos que chegam que não são nossos, né? Que a gente precisa aprender a filtrar e a deixar passar, né? E a levar esse para frente. Não ficar, ainda mais o mês de setembro que a gente lembra, né, o Setembro Amarelo, como prevenção à vida. E a gente sabe que muitas dessas ideias suicidas, elas começam com pequenas influências e vai, envolvendo até a pessoa não conseguir mais ter outra saída que ela pensa, né, que não atentar contra a própria vida, né. Então, essa permuta, ela fala, a Sueli, ela continua aqui, né? Essa permuta é contínua,
e cabe a cada um de nós escolher por onde sintonizar, né? Em qual canal que a gente coloca, quais são os pensamentos que a gente tem. Então, a gente precisa entender que, assim como a gente tem uma predisposição para algum mal físico, ou um mal-estar físico, a gente pode ter uma predisposição para atrair determinada linha de pensamento ou entidades que não são muito, a influência não é muito boa. Isso a gente precisa cuidar. São as portas abertas ali que a gente vai ver que são os vícios, os maus pensamentos, as irritações, né? O que nos tira do eixo, digamos assim, é ali que eles veem a porta aberta para entrar, né? Então, são várias situações que tem. Então, a obsessão nada mais é do que um processo mútuo, né? Onde existe alguém que entende que foi vítima e quer cobrar uma dívida, e existe a outra que se acha vítima e que ainda não entendeu que, por algum momento, ela é devedora daquilo, né? Porque a gente sabe que uma nova encarnação, ela faz com que a gente esqueça o que a gente fez. Isso faz parte da misericórdia de Deus para que a gente trabalhe as nossas imperfeições a fim de sanar, né, erros que a gente teve em outras encarnações, ou que a gente tenha ferido alguém, magoado alguém, ou ter trazido para uma pessoa infinitas dores, né, que ela ainda não consegue vencer através dos laços do perdão e do amor, e aí ao longo de muitas encarnações ainda existe essa cobrança. Em algum momento ela vai aparecer, né? Então, são as situações que a gente vai trazendo para reflexão. Então, não existe vítima e verdugo. Então, a gente precisa tirar isso daqui. Ninguém é coitadinho, né? É óbvio que a gente precisa ficar alerta e atento, mas a justiça divina nos mostra que não existe coitadinho, né? De algum ponto, de uma outra ótica, né, é vista a situação. Kardec vem dizer para a gente, agora sim, né, na Gênese, continuando na Gênese, que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá uma ascendência, né, a um espírito mau. Somos todos imperfeitos. Isso é um ponto pacífico. Só que a nossa imperfeição moral, ela dá aso a isso, né? A essa aproximação. Então, se eu me afino com jogos de azar, se eu me afino com a maledicência, se eu me afino com algum tipo de droga, com algum tipo de comportamento não tão correto, eu vou estar vibrando em sintonia de entidades que coadunam com isso, se comprazem com isso. E vai ter um momento em que essa conta vai ser cobrada. Então, é nesse sentido. Então, a gente abre essa porta íntima e vai chegando, né? Até o ponto crítico de estar naquela situação de Gadara, né? Que já vivia como um animal. Os outros evangelistas relatam que ele já vivia sem roupa, vivia como fosse uma fera. Às vezes, eles conseguiam acorrentá-lo, né? Que o relato de Mateus, como eu disse para vocês, é mais curto, os outros dão mais detalhes. Então, para ver o nível que chegou, né? Mas, de certo, alguma situação ele tinha para ter dado abertura naquele nível de obsessão, né? Então, o obsessor, ele não vai plantar na gente uma sementinha. Está lá dentro da gente. Então, se eu tenho essa predisposição para alguma coisa, ele capta isso no nosso pensamento, na nossa maneira de agir, e é ali que ele vai utilizar. Que é essa porta que ele vai usar, é a porta que ele vai entrar, né? Então, não, ele meio que só sopra a brasa, sabe? Para o fogo pegar. Já existe ali dentro. Já existe ali dentro. Então, essa invigilância nossa é que abre a porta. Então, aqui, ó, a gente tem situações de invigilância. Quando a gente é revoltado, quando sente ódio, ideias negativas, depressão, tristeza, o desânimo, o pessimismo, o medo, o ciúme, o egoísmo, a calúnia, os desregramentos sexuais, os vícios como o fumo, a bebida,
o tóxico, né? São caminhos, são aberturas que permitem a aproximação dessas entidades. Então, para a gente ter a saúde espiritual, a gente vai precisar fazer essa reflexão íntima, né? O que a gente está atraindo para a gente, né? Em que a gente está vibrando. Então, porque eles são extremamente inteligentes, eles têm uma organização completamente voltada para esse tipo de ataque. A gente não está lidando com espíritos inocentes. Tem espíritos de um nível de perversão muito grande. E é só ler as obras do André Luiz para vocês verem como essas tramas são extremamente complexas, né? E como elas são arquitetadas por mentes que deveriam estar fazendo o bem e se reúnem para propagar o mal, né? Se declaram inimigos do Cristo. Esse é o discurso deles, né? Então, a obsessão, ela tem um nível simples, que são aquelas influências, um pensamento que chega, um mal-estar quando tu tá num lugar, ou com a pessoa que não deu muito certo, tu não se sentiu bem, então, às vezes não dá bola para aquilo, mas aquilo ali já é uma aproximação que a ti não fez bem, né? Então, eu tenho que ficar ligado com esses toques, né? A fascinação, que é aquela ilusão, né? Principalmente o médium, às vezes a gente vê, alguns se perdem no seu trabalho brilhante com a fascinação, e aí as pessoas falam, você está falando coisa que não tem a ver, isso é ridículo e tal. Ele não vê o que fala, ele não percebe o ridículo, ele está iludido, né? Está fascinado. Então, já é um nível acima da simples. E aí vem a subjugação, né? Que é subjugo mesmo, né? Como se tivesse a manipulação ali, ela é mais forte, o controle mental é mais intenso, né? Mas a gente precisa, enquanto espírita, lembrar aqui que não tem entidade entrando em porcos, né? O que deve ter acontecido é que aquela legião de espíritos, quando Jesus tem essa força de expulsar, né? Aquilo deve ter a percepção dos animais, assustaram eles se jogaram de ribanceira abaixo, né? Mas espíritos não vão habitar porcos, né? Então a gente sabe que isso não condiz com a doutrina espírita. A gente sabe que na escala de progressão os espíritos não vão animar corpos de animais, né? Então é importante que a gente faça a reflexão, então, para que a gente compreenda, mas a passagem fala que se jogou sim. A gente pode imaginar o que deve ter acontecido naquela cena, e a gente que já viu tantas coisas aqui, tantos documentários, e uns até testemunharam várias outras situações, pode imaginar perfeitamente que na hora que se expulsa uma legião dessa, com a autoridade do Cristo, aquilo deve ter alvoroçado os bichos que estavam pastando ali perto. É a explicação lógica e mais coerente para o que isso, e não entrar nos animais, né? Nesse sentido. E a gente avança, de novo na Gênese, né? De posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme se faria se tivesse vivo. Então, veja, quando Jesus dialoga com a entidade, ele está falando com o obsediado, que é aquele que tinha toda uma questão de animalesco, né? E ele responde, mas quem fala com Jesus é a entidade obsessora. Tanto é que depois que é expulso, o homem se veste, o homem é tratado, né? E a gente vai ver aqui na sequência que ele pede para seguir Jesus, né? Quando ele é liberto dessa situação. Então, a gente precisa entender que a possessão ela é temporária e intermitente, porque não se pode ocupar um corpo de um encarnado. Já tem um espírito aqui, cada um de nós tem um. O obsediado também tinha. Só que a influência é tão forte das entidades perversa, que ela se faz dessa situação, né, sob julgo, né? E aí fala, e os espíritos nos dizem que se a gente conhecesse, viria que a fisionomia que faz é igual daquele que estivera vivo antes. Então, mesma voz, mesmo tom, às vezes expressões do rosto, mas não é do obsediado, ele é o mero veículo ali para que a entidade se manifeste,
tá? Então fica mais fácil para a gente entender. Então esse era a situação desses endemoniados de Gadarra, né? Então o que a gente precisa lembrar aqui? Que eles estão envolvidos num fluido nefasto, né? Que repele a aproximação do bem. E a gente pode imaginar que muitas pessoas, certo, tentaram ajudar. E muitos de nós tentamos ajudar. Mas às vezes a autoridade moral nossa não é tão elevada, porque os espíritos nos conhecem muito bem, por sinal, né? Então não é a Michele falando alguma coisa porque eles sabem dos meus defeitos. Mas Jesus, a autoridade era inquestionável. Tanto é que eles chegam até Jesus. E eles pedem, já que vai fazer isso com a gente, joga a gente para lá. Basicamente esse é o diálogo, né? Então a gente vê que ali eles reconhecem Jesus. E só uma autoridade, só um fluxo bom, de um fluido bom, vai eliminar esse fluido mal. O que Jesus fazia? Afastava esse fluido para que daí a pessoa conseguisse ter noção de entender que ela precisaria dar continuidade. Né? Dar continuidade a quê? A não perca mais. Era o que Jesus falava sempre, né? Vai e não peque mais. Por quê? Porque já começa ali a sua reforma íntima. Se você vai pisar de novo na bola, fazer tudo de novo, vai acontecer de novo. Então, aqui eu afastei, você recobra a saúde física e mental, e agora vai cuidar de não cair mais, de não fazer mais os mesmos erros, de não cometer mais as mesmas falhas. Esse é um ensinamento, né? Então, a autoridade dele, eu já falei que foi incontestável, né? Então ele curava com o amor também, né? Perdão, porque ele era mais, veja, ele não estava ali para julgar, apesar de ser julgado, né? Tu veja, a população chegou e já foi dizendo para ele, ó, pode pegar teu barquinho, tua tropinha de 12, dando a meia volta no lago e subindo isso aqui de volta, né? Aqui tu não é bem-vindo, né? Mas ele estava lá por um propósito, né? E o final desse diálogo com o homem de Gadarra é no sentido de que ele pede ao mestre para subir no barco e ir com ele. E Jesus fala que não. Mas não é um não de não permitir que não fosse. É que o trabalho era para ser feito ali, naquela região da Decápolis, ali, do lado de cá, ao sul do Mar da Galileia. Então, e foi o que ele fez. Divulgou o que aconteceu com ele, a misericórdia de Deus, e vai espalhando a boa nova. Né? Vê que Jesus tinha um propósito. Então, o diálogo é assim, está em Marcos, também está em Lucas, tá? E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele disse, né, ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Então ele passou a ser um discípulo do lado de baixo, né? Veja como é que é. Então ele se curou, a população ali, a multidão não entendeu muito bem o que aconteceu, a não ser um prejuízo econômico que eles tiveram, né? Tipo, Jesus causou, eles não quiseram muito isso, mas ali teve a planta, né? Plantou a sementinha para difundir o evangelho naquela região ao sul do Mar da Galileia. Mas a gente faz uma pergunta, né? E nós que somos imperfeitos, né? Como é que nós, agora falando sobre saúde espiritual, o mês de Setembro Amarelo, a gente pode se proteger dessas influências nefastas, né? E Kardec já começa a dar para a gente umas dicas, e a gente vai no Evangelho, então. A gente tira lá do Evangelho que os maus espíritos somente procuram lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para afastar, não basta pedir-lhe, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Então, a gente não tem autoridade do Cristo. E mesmo com a autoridade do Cristo, ele sempre diz,
vai, não peques mais. É a reforma íntima. Então aqui, a gente tem que tirar da gente, a gente tem que fazer uma reflexão, que é que atrai, e trabalhar isso na gente. Já os espíritos já vão dando pra gente a deixa, né? Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também deve-se limpar as suas impurezas na alma para evitar a presença desses espíritos maus, né? Está lá no capítulo 28 do Evangelho. É nossa responsabilidade de atrair espíritos do nosso pensamento. A gente precisa filtrar o nosso pensamento. E quando a gente está vibrando numa sintonia que não é legal, a gente precisa fazer o quê? A receita aqui vem de novo do Kardec. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A prece. A gente precisa aprender a fazer prece, a conversar em todos os momentos com o divino amigo, com a entidade, com o nosso anjo guardião. Quando a gente está ansioso, quando a gente está ficando incomodado, quando a gente está numa situação que parece que não vai ter saída, tem que bater um papo, bem leve, bem tranquilo. Não deixa de ser uma prece, né? Porque a gente não precisa de um ritual para isso, a gente pode fazer em pensamento, a gente pode escutar uma música que eleva o nosso padrão vibratório, entra em sintonia, e aquilo vai te acalmando e a prece vai te ajudando. Por que a prece? Porque ela tem um alcance não só para ti, como ela vai chegar em alguém que é caro àquela entidade. Porque sempre tem alguém que ama alguém. Então, se a gente eleva o pensamento, vai chegar em uma entidade que quer muito bem aquele agente obsessor que é só um irmão doente. E aí vai ajudar no tratamento, né, dessa entidade até ele aceitar esse processo de recuperação. Que eles refugam o que eles podem, né? Até o momento que eles cedem e aceitam e veem como é bom a vida ao lado de Jesus, né? Que eles são totalmente contrários. Então, a prece é o nosso maior pensamento, né? Aí a gente vai ver o seguinte, a reforma íntima é necessária, que como falou ali no Evangelho, a gente volta aqui lá na parte final, a gente precisa eliminar aquilo que atrai eles, então só uma reforma íntima. A ação do pensamento, então se ele vem ruim, eu tenho que mudar a vibração, se não gostei, não quero isso, ou isso não me faz bem, ou um programa, uma música, ou alguma coisa nas redes sociais, sai, muda, gira, né? Não deixa aquilo baixar o teu padrão vibratório. A ação no bem, porque Jesus quer trabalho, ele mandou o gadareno trabalhar, vai divulgar o evangelho, né? Vai falar para os outros o que aconteceu aqui, não mandou o cara ir para casa e ficar lá de pernas para o ar. Ação no bem, trabalho, edifica, protege, experienciar o amor cura, o amor precisa ser vivido. Quando a gente se afasta do amor, os espíritos dizem que a gente passa a sofrer. Então a gente precisa ter essa ligação muito forte com o amor. Entender que nesse processo de obsessão não existe vítima e nem verdugo. Então a gente precisa aprender a perdoar, precisa aprender a pedir perdão nas preces. Se a gente fez algum mal para alguém, que a gente tenha um meio de poder achar a maneira de saldar esse mal, de reparar esse mal, que é para algum ente querido dessa entidade, que a gente não sabe, que chega no nosso meio, que a gente pode estender a mão de alguma forma. Isso tem que estar na prece, porque é assim que vai se desfazendo essa teia de obsessão e vai nos protegendo dessa nefasta influência, né? E reparar o mal feito, porque a gente vai fazendo o bem, o trabalho no bem, sem olhar a quem, sem a gente saber,
muito provavelmente a gente está ajudando. E eu sempre lembro do Máscara. Vocês já me ouviram falar milhões de vezes, quem não viu tem que ler o livro do Vivência de Amor e Família, que é as histórias do nosso querido Divaldo. Ele conta esse processo obsessivo dele com a entidade denominada Máscara por ele, por causa da aparência que aparecia para ele. E nesse processo de quase, acho que 40 anos, agora eu não lembro mais, que o Máscara esteve com ele, e Divaldo via, né, gente? Vamos combinar, né? Divaldo via a entidade ali, né? O tempo todo perto dele, o tempo todo criando embaraço. Ela dava umas sumidas de tempos em tempos, aparecia, e ela só se convence de que ele não era o mesmo de várias encarnações atrás, quando alguma coisa acontece, né? Então tem que ler o livro para ver. E a gente sabe as muitas ações no bem que o Divaldo fez, uma delas está relacionada diretamente com alguém muito querido ao Máscara, né? Alguém que fora sua mãezinha em outra vida. E aí, finalmente, ele reconhece, né? E aí aquele processo termina, veja, com a entidade reconhecendo e se arrependendo do erro também. E isso que é o legal, né? Então, a gente encerra, né, a nossa participação aqui, deixando para todos nós, né, inclusive para a gente que estuda um pouquinho mais, para poder dividir com vocês esse tema que é tão importante, que a gente tenha esse cuidado com a saúde da gente, a saúde espiritual, e a gente sabe que quando a saúde espiritual não vai bem, a saúde física também não vai, ela é um reflexo, né, a gente vai padecendo, que a gente possa se reconciliar ainda nessa encarnação com aqueles que não estão alguns desafetos, que essa é a mensagem do mestre, e que a gente identifique na gente essas imperfeições e aos poucos, né, através dessa receita que Kardec dá, da prece, da ação no bem, né, da elevação do pensamento, a gente consiga se proteger e se manter saudável espiritualmente. Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece final, fechando novamente os nossos olhos, nos conectando com Deus, Deus de amor e de bondade. Neste momento, unimos nossos pensamentos e corações em gratidão pela oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre a saúde espiritual. Agradecemos pela luz do conhecimento que nos foi concedida através dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos mostra sempre o caminho da razão e do amor. Que possamos aplicar em nossas vidas diárias os princípios da caridade, da paciência, da humildade e do perdão. Pedimos por todos os irmãos que sofrem e que estão em desequilíbrio espiritual, para que encontrem o consolo da fé. Que nossa oração seja um elo de conexão com o plano superior, irradiando paz, esperança, fraternidade a todos os cantos da terra. E que, inspirados pela certeza da vida imortal e da justiça divina, sigamos firmes em nossa jornada. Que assim seja. Agora passamos para a segunda parte do passe. Todos receberam o cartãozinho com um número e vai ser chamado por ordem. Muito obrigado e que todos tenham uma boa semana e até semana que vem.